eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento junto com vocês as principais notícias da última semana, pra gente se informar juntos, né? Pra gente compartilhar aqui o que a gente sabe, o que a gente não sabe, ficar triste juntos, porque às vezes as notícias são bem bad, né? Tipo essa semana que a gente tá no meio de uma guerra. Mas vamos começar de boa? Aqui no Brasil a gente teve uma semana bem parada, porque apesar de terem tecnicamente cancelado o carnaval, teve carnaval, tinha bloquinho na rua, e legal, mas tinha. E o carnaval basicamente foi transferido também pra festa fechada, tinha um monte de festa pelas cidades fechadas, né? Que você tinha que pagar, mas tinha um monte de festa. Foi uma coisa meio tipo assim, a gente vai cancelar o carnaval, cancelar o carnaval. Na verdade o que vai acontecer é que vão ter 2 carnavais, né? Porque vai ter agora, tem o carnaval oficial, que foi agora no início de março, e vai ter o carnaval oficial real, que vai ser em abril, que aí vai ter os desfiles de escola de samba e tal. Então a gente vai ter um ano com 2 carnavais, pelo menos compensa pelo ano passado que não teve nenhum. Em São Paulo estão esperando pra ver os efeitos do carnaval, que não teve, pra ver como vai ser a liberação de máscaras, se vale a pena liberar máscaras ou não, porque é óbvio que nas festas fechadas e nos bloquinhos ilegais ninguém tava usando máscara, então eles vão esperar pra ver como vai ser, se a partir daí a gente já pode parar de usar máscara ou se vai ter um novo aumento de casos. E por mais que esse BBB esteja super parado, nada mais esteja acontecendo, e sinceramente eu já larguei de mão porque eu acho todo mundo chato, não tô mais assistindo, ainda assim a gente precisa comentar sobre uma coisa que aconteceu. Nessa semana o Eliezer tomou uma bronca da produção por assediar uma outra participante, a Jessi. A Jessi inclusive reclamou, ela teve que pedir ajuda pra outras pessoas porque o Eliezer não tava deixando ela em paz, mesmo depois dela pedir. Ele continuava fazendo ali uma brincadeirinha, chegando muito perto dela na piscina. Ela chamava pelas amigas, chamou pela Lina, vem aqui, me ajuda por favor, ele não tá parando. E a produção teve que dar uma bronca nele e dar uma punição pra ele pela importunação e assédio com a Jessi. E esses são os momentos que eu sempre paro e penso, cara, os caras não sabem entender o significado de um não. A pessoa não consegue compreender o conceito de estar sendo desagradável para uma outra pessoa. É desagradável. Assim, você tá fazendo essa pessoa gostar menos de você. Você está invadindo o espaço de uma outra pessoa. É muita falta de respeito a pessoa não conseguir entender esse conceito e ainda não conseguir entender o conceito de assédio a ponto de fazer isso numa casa com várias câmeras. A Jessilane ficou extremamente desconfortável com a situação, com toda a razão do mundo. Ele colocou ela ali, prensada na piscina, assim, de uma forma que, sinceramente, assim, que eu fico feliz disso é que, pelo menos a produção interferiu, pelo menos foi, de fato, feita alguma coisa, e que as pessoas chamam a atenção disso na TV e falam do assédio, porque a gente tem muito mais consciência disso aqui hoje. Se isso tivesse sido, tipo, 10 anos atrás, nunca teria a repercussão que teve. Então, pelo menos nisso a gente tá melhorando. Tomara que outras pessoas aprendam o suficiente, entendam o conceito de não e de respeitar o espaço e o limite de outras pessoas o suficiente pra, né, ser todo mundo respeitoso e não tratar as outras pessoas como objetos. E já que a gente tá falando de BBB, a gente precisa falar da Mayra Card, que eu nunca sei se é Maíra ou Mayra. Sempre alguém comenta aqui embaixo que eu tô falando errado, fala qual é o certo, e eu sempre esqueço, eu não consigo lembrar como pronuncia o nome dela. E acho que agora já faz parte do meu personagem também, então eu vou fazer questão de nunca aprender. E se um dia eu aprender, eu continuar falando errado. A Mayra Card é o quê? Esposa do Arthur Aguiar, que tá no BBB, mas essa notícia não tem nada a ver com o Arthur Aguiar no presente momento. A Mayra, ela faz umas coisas que são assim, bem Ai, como eu posso colocar isso de uma maneira... Um desserviço pra humanidade. Essa mulher, ela faz vários desserviços pra humanidade, pra sociedade, sabe? E o último foi um vídeo que ela gravou. Puta. Ai, olha, as pessoas, elas são completamente sem noção real, assim. Não tem um pingo de bom senso. Não existe um osso de bom senso no corpo dessa mulher. Não é possível. Ela gravou um vídeo onde ela falava sobre estupro alimentar. Ela fala sobre quando uma pessoa tá fazendo uma dieta e os familiares ficam meio que forçando você a comer alguma coisa, né? Assim, come um pedacinho, né? E eles dizem, que as pessoas ficam bravas com você e elas te fazem sair da sua dieta porque elas não entendem que você tem a força de vontade que elas não têm e que só você sabe como você chora à noite. Estupro alimentar é quando a pessoa que você mais ama, que diz que mais te ama, a sua mãe, o seu marido, a sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo
aquilo que você disse não. Gente, a mulher fez um vídeo fazendo todo um drama de como se uma pessoa te oferecer um cheeseburger fosse a mesma coisa que uma pessoa te estuprar. Comparando meio que as duas coisas. Falando que é um sofrimento, o estupro alimentar. Assim, realmente, eu concordo que se uma pessoa diz não, tipo, ela tá fazendo o rolê dela, a alimentação dela, cara, cada um sabe de si, entendeu? Eu não vou ficar interferindo na alimentação de ninguém. Se eu ofereço um negócio, falo que eu quero comer um negócio, a pessoa diz não, isso não tem nada a ver comigo. Que não coma, então, como eu. Eu não gosto de ficar forçando a barra pra ninguém fazer nada na vida. E eu também não gosto que forcem a minha barra pra eu fazer nada. Eu não gosto de barras forçadas. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que comer e existir e ser quem quiser. Então, realmente concordo que, pô, se uma pessoa tá ali e ela não quer comer um bagulho, você não insiste e acabou. Só que assim, você comparar isso, falar o estupro alimentar é de uma insensibilidade que, assim, olha, daí ela gravou um vídeo dizendo que ninguém entendeu, que foi tirado de contexto, né? Que não foi tirado de contexto, cara. Você não pode chegar e falar, tipo, estupro alimentar. Pô, olha a palavra que você tá usando. Poderia, assim, usar um discurso das pessoas respeitarem o não. E respeitarem o não em várias coisas diferentes, inclusive quando uma pessoa diz que não quer comer alguma coisa. Pô, teria sido muito melhor do que, né? Ai, olha, sinceramente, eu nunca vi e eu gostaria que alguém me mandasse aqui alguma coisa de bom saindo dela. Eu nunca vi nada que ela tivesse feito ou falado que de fato trouxesse alguma reflexão positiva pra alguma coisa. Fica aí um desafio pra vocês de me mandarem alguma coisa de legal que ela fez. Porque eu nunca vi, talvez só as coisas ruins viralizem. E talvez ela tenha coisas legais, assim, na bagagem dela. Deve ter, que nunca chegaram até mim, porque nunca viralizaram. Afinal, não sigo a Mayra Card. Não sigo. Só vejo quando viraliza, que daí vem pro Fadel News, né? Deve ter alguma coisa de bom, não é possível. Agora acabou o momento leve, paz e amor do Fadel News da semana. Que agora a gente vai ter que chegar na parte onde a gente fala da guerra na Ucrânia. Que não é um negócio legal, porque nunca é legal a gente ver guerra em lugar nenhum. Guerra não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva, é uma coisa horrível. Enfim, né, é muito ruim. Mas ninguém imaginou que fosse acontecer exatamente o que aconteceu. O tiro saiu muito pela culatra do Putin. Muito pela culatra. Porque o que se esperava dessa guerra inicialmente? Se você fosse analisar só, assim, poder bélico dos países, né? Toda a situação, assim, em números, em escala. Você imaginava que a Rússia chegaria ali e dominaria a Ucrânia muito rapidamente, né? Porque a Rússia é um país com mais de 3 vezes a população da Ucrânia e um poder militar muito maior. A Rússia tem um histórico, né, de ser uma nação imperialista que invade lugares e que tem um exército muito grande. Então era de se esperar que isso fosse relativamente fácil para a Rússia, ainda mais que eles estavam se preparando para essa guerra há anos. Anos se preparando para isso. Não é uma coisa que aconteceu agora. Não é uma coisa que deu na telha agora, que escalou agora. Não, tem anos que eles estavam se preparando para isso. Anos que eles estavam se preparando tanto em exército quanto economicamente também, juntando, fazendo muitas reservas de dinheiro para conseguir manter a economia e treinando o militar deles por anos. Só que as coisas não saíram como, assim, o esperado perante a isso. E grande parte, assim, de ter dado tão errado foi por causa do presidente da Ucrânia, o Zelensky. Zelensky é um cara que ele foi eleito pela Ucrânia e foi um pouquinho meio piada, assim, sabe, esse eleito. Porque o cara era um comediante, ele fazia um personagem na TV que ele era um presidente meio bobo, que caiu ali meio de paraquedas. E ele se elegeu e ele ganhou. Então foi um negócio meio assim, Os ucranianos elegeram ele porque eles estavam meio cansados, assim, de sempre as mesmas pessoas, de uma oligarquia ucraniana, que tinha sempre muita ligação com a Rússia. Então eles quiseram pegar uma pessoa ali que era completamente fora do rolê e elegeram o Zelensky. Era uma coisa meio tipo, ok, os caras elegeram um comediante. Só que o cara simplesmente virou um herói de guerra internacional. Porque no primeiro momento chegou, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos ofereceu de tirar o Zelensky do país, né? Afinal, ele obviamente estava correndo risco de vida. Ele era, assim, o alvo mais óbvio. Daí os americanos chegaram falando, o Zelensky, a gente te tira daí. Mas aí o Zelensky foi pra TV e falou assim, eu não preciso de avião de fuga. Eu preciso de armas. Eu vou ficar em Kiev. Não vou embora. Eu vou ficar aqui com o meu povo. E isso
foi um negócio que inflamou muito. Todo mundo se sentiu muito inspirado, porque o cara não fugiu, o cara ficou, e assim, correndo um seríssimo risco de vida. E falou, não, eu vou bancar isso aqui. No segundo dia de guerra, tinha na TV ucraniana instruções de como fazer um coquetel Molotov. Gostaria de fazer um parênteses aqui, os ucranianos são bem doidos, bem doidos. A Ucrânia e a Rússia, né, eles são parecidos, um pouco parecidos culturalmente. É claro que não é a mesma coisa, mas eles são parecidos culturalmente, estão ali muito próximos, né? E os russos também são muito doidos, é o coquetel Molotov. E os ucranianos também são muito doidos. Então eles começaram a ensinar pra população. Falou assim, bota a cara a tapa, vai pra luta. Se você é civil, faz o teu coquetel Molotov em casa, põe aí tua bolinha de isopor na garrafinha e tal, que não sabia fazer um coquetel Molotov, achava que era um pouco mais simples. E vai pra cima. O cara conseguiu unir a Europa inteira ao redor da Ucrânia, sabe? A Europa inteira se comoveu com um rolê, uma coisa que era pra ser, assim, um negócio meio tipo, problema teu, Ucrânia. De repente, virou um negócio que o cara, o Zelensky, pediu pra entrar na União Europeia. E os caras estão lá, estão vendo o rolê. Talvez eles tenham que fazer umas sanções, umas coisas especiais pra eles conseguirem, de fato, entrar na União Europeia. Porque, assim, na real, o negócio tem vários passos. E, possivelmente, a Ucrânia nem iria passar em todos os passos pra entrar na União Europeia. Porque tem problema de corrupção, tem várias coisas ali que você precisa ter pra você entrar na União Europeia, que não necessariamente a Ucrânia teria. E talvez se pá, eles entrem, porque o cara inflamou todo mundo. Ele fez todo mundo colocar sanções econômicas, todo mundo tomar um lado muito claro da Ucrânia no rolê, botar sanção econômica. Tiraram a Rússia do SWIFT de banco, que é assim, se você já recebeu na AdSense, você sabe o que é SWIFT, porque você teve que pedir pro teu banco o código SWIFT pra mandar, pra conseguir receber o pagamento. Sei que é assim que eu tive contato com o SWIFT pela primeira vez. E é um código internacional que meio que linka todos os bancos. Faz com que seja fácil essa coisa de você transferir dinheiro de um banco para outro. É um código internacional que eles se entendem lá, um sistema. Tirou a Rússia, os bancos russos desse sistema, que prejudica a economia da Rússia. Fica muito mais difícil eles conseguirem fazer qualquer transação internacional. Impossível não é, mas muito, muito mais difícil. O rublo, que é a moeda da Rússia, tá na maior baixa histórica. Inclusive, a Bolsa de Valores russa teve um dia ali que nem abriu direito, que é pra não piorar a situação. Já teve bilionário russo pedindo pro Putin pra acabar a guerra, porque eles estavam se prejudicando muito economicamente. Por mais que tenha tido todo um preparo econômico pra a guerra, né? O Putin lá fez uma puta reserva de dinheiro. Ainda assim, não se esperava que fosse acontecer tudo isso tão rápido e dizem especialistas que se a guerra continuar, a Rússia poderia sofrer por décadas economicamente. Dizem os especialistas. Sei lá. Tem gente indo de outros países da Europa se voluntariar pra lutar pela Ucrânia. Eu não tô nem zoando. Tem gente pegando trem, indo pra Ucrânia pra lutar. O cara fez, assim, um negócio se inflamar de uma forma com o discurso dele. Inclusive, se você ouvir o discurso dele, você vai arrepiar. Nem tenho nada a ver com o negócio da Europa, e ele fala que tá defendendo os valores europeus de liberdade, assim. Eu vejo o cara falando na TV, me dando um negócio assim, nossa, daqui a pouco eu tô lá também. E não se esperava que os ucranianos fossem lutar tanto. E não só isso também, tem um outro fator de que aparentemente, os russos mandaram pra invasão uma galera, assim, uns soldadinhos que, gente, uma galera muito nova que não sabia que tava indo pra guerra. Não sabia que estava indo pra guerra. Imagina só, eles botaram a galera no avião e falaram assim, tu tá indo pro treinamento. Daí o cara, tá bom, show, vamos pro treinamento. Aí chegou lá e falou assim, tu vai invadir a Ucrânia. E aí a pessoa fica... Porque ela não pode dizer que não vai, porque daí é crime, e aí você pode ir preso. E aí você tá lá, e aí você pode levar um tiro agora, e o que tu faz, sabe? Tem vídeo de soldado russo que foi capturado pelos ucranianos chorando, ligando pra mãe. Mãe, eu não queria estar na guerra, eu não sabia o que tava acontecendo. Pelo amor de Deus, vem me buscar. E eles falaram, de fato, a gente vai liberar eles se as mães deles vierem até aqui a Ucrânia buscar eles, porque a gente não vai fazer nada, tá sussa, a gente não quer guerra com mães e filhos, a gente não quer nada disso, na verdade. Mandou a mãe dos caras que tava chorando no telefone buscar eles. Tipo, bem tipo Mean Girls, naquela cena que tá o caos
na escola e a pessoa, mãe, vem me buscar. É exatamente isso, só que são os soldados russos. Até porque tem muito russo que não acredita nessa guerra, né? Assim, tem uma parcela da população que apoia, que acha que sim, tem nazista na Ucrânia e que a Ucrânia é um pedaço da Rússia. Tem várias linhas de pensamento diferentes aí. Mas tem muita gente que não concorda. Só que ninguém tem muito, né, o peito de ir contra o Putin. Tem muita gente sendo presa lá na Rússia por fazer protestos. Teve uma cena, inclusive, que eu assisti no jornal de crianças que foram presas porque foram com a mãe fazer um protesto ali na frente da embaixada da Ucrânia, um negócio assim. As crianças foram presas. Então, assim, tem muita gente sendo presa por lá por ser contra a guerra também. É uma coisa que, assim, ninguém consegue muito ir contra o Putin. Tem uma cena que foi muito boa, foi antes da invasão, do cara que era líder da inteligência russa, ou seja, um cara muito poderoso, tentando dizer pro Putin que ele era contra a invasão na Ucrânia e gaguejando. Então, assim, a galera tem muito medo, sabe? Então, assim, eu acho que ninguém esperava que fosse ser uma coisa tão desmoralizante pra Rússia. Vamos concordar, tá sendo um pouco humilhante. Assim, a Ucrânia resistir tanto e aí você chegar lá e ter russo chorando e todo esse caos, assim, eles estão se fudendo economicamente. Tá sendo um pouco humilhante, né? Teve também uma votação na ONU, que não significa nada, tá, gente? Teve uma votação na ONU que basicamente diz, se você é contra, a favor, né, fazer sanções à Rússia, a invasão, etc. Só 5 países foram a favor da Rússia, a Rússia inclusa. Então, 4 países a favor da Rússia. Todos os outros foram contra ou não votaram. Então, assim, isso demonstra como o mundo tá vendo esse ataque. E a Rússia tá, assim, no caminho de virar uma pária internacional por causa disso. E a gente deve muito ao discurso e ao ato de coragem do presidente da Ucrânia, que, assim, o cara era um comediante e virou um herói de guerra. Se esse cara morrer agora, vai ter praça no nome dele. Putin simplesmente... Desculpa, não é Putin nesse canal, é Putini. Putinho. O Putinho simplesmente conseguiu construir um herói de guerra. Ele não deve estar meio mordido, porque eu aposto que é assim que ele quer ser visto, sabe? Pela população russa. Não conseguiu. Até agora, a gente não sabe muito bem o número de mortes, porque essa informação tá super confusa. Cara, o Zelensky, ele falou na televisão que foram mortos 7 mil soldados russos. Só que a informação que a Rússia dá é de que foram 498. São números bem diferentes, né? E ucraniano, até agora, a informação é de que a ONU mantém o número de 198 mortos, mas de acordo com a Ucrânia, teriam sido mais de 2.000 ucranianos civis mortos, né, sem contar com exército. Também pelo que está sendo divulgado nas mídias sociais, está tendo agora ataques a civis, hospitais, a realmente, assim, pessoas mesmo. E a gente não sabe se isso vai melhorar ou piorar. Hoje, é quinta-feira, quando eu tô gravando esse vídeo, teve uma reunião entre Ucrânia e Rússia, onde eles conseguiram definir que vai ter um corredor humanitário, que é basicamente assim uma região ali, um corredor, aonde não podem atacar, que é para conseguir os civis fugirem e também chegar ajuda humanitária, esse tipo de coisa, né? Uma região ali que fala assim, aqui não pode, e a galera sai por ali. E parece que eles vão fazer novas reuniões para tentar um cessar-fogo. E o Zelensky tá falando o tempo inteiro que quer conversar com a Rússia, né? Que quer resolver isso, um cessar-fogo, que quer a paz. Não sabemos se a Rússia está tão afim disso. Porque, de acordo com alguns especialistas, tá? E até o próprio chanceler russo disse que a guerra da Rússia vai continuar até o final. Porque, assim, fica feio pra eles meio que pararem. E o Putin precisa apresentar alguma coisa pros russos dizendo assim, olha, aqui a gente ganhou. Então, não se sabe se Putin vai estar afim de fazer essas negociações e isso vai chegar a algum lugar. Teremos que esperar os próximos episódios. Os próprios russos estão achando já que já tem outras pessoas, outros líderes de estados se preparando para enfrentar a Rússia. Que eu não duvido nada. Mas agora eu queria falar uma coisa pra vocês que ficou muito na minha cabeça. Teve várias matérias de vários países diferentes com um cunho extremamente racista, onde eles falavam isso não é um país de terceiro mundo, isso não é no Oriente Médio, isso não é no norte da África, isso aqui é na Europa, olha que absurdo, são pessoas de cabelo loiro e olhos azuis sendo atacadas. Eu não tô zoando, está aqui o vídeo para vocês assistirem. But this isn't a place, with all due respect,
like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Esse é só deles. Tiveram vários vídeos falando sobre isso. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. Eu entendo, assim, que realmente essa guerra ela tem algumas consequências econômicas que afetam mais outros lugares no mundo. Até aqui a gente vai ainda sentir alguma coisa. Economicamente, essa guerra vai abalar um pouco o mundo. E que tem o perigo também de sair uma terceira guerra mundial, né? Que eu entendo da gente prestar muita atenção nessa guerra pelas consequências que ela poderia ter. Mas que a gente não esqueça que, assim, guerra não é legal em nenhum outro lugar do mundo. Que todas as invasões que foram feitas no Oriente Médio, todas as outras guerras, elas também são tão ruins quanto que a gente precisa falar sobre elas também, que a gente não pode deixar outros países à livre sorte quando são feitas injustiças como essa com outros povos, sabe? Não é só porque é na Europa que é importante. É tão importante quanto os outros lugares. Sei lá, eu fiquei bem comovida, assim, de que a gente não para de falar sobre isso e que tem tantos outros lugares que sofrem tanto há anos e que a gente não dá a mesma atenção. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!